Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 976. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 20 minutos da terça-feira, 25 de novembro de 2025. 50 anos, Tanguy, do 25 de novembro de 1975, fim do PREC, do processo revolucionário em curso em Portugal, Tanguy. Fica aqui o registro, estávamos falando sobre isso durante aqui a nossa querida resenha. Temos o professor Bagdadi, como eu referenciei há pouco, ele que está preparado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, né? Poderia buscar aí algumas alternativas para reduzir ainda mais tarifas, embora ele já tenha tido algum sucesso. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos falando sobre alguém que luta, alguém que resiste, e esse é Volodymyr Zelensky. Diz que vai visitar o Trump diz que não vai recebê-lo, a não ser que ele venha para assinar o documento. Enfim, Tanguy, estamos diante aí de muitos acontecimentos em pouco tempo e eles continuam a transcorrer. Como vai, Tanguy? Tudo bem? Vamos a isso? Daniel Souza, fazia muito tempo que não tinha uma abertura tão caótica quanto essa. Você estava com saudade? Uma menção completamente, amalucada ao 25 de novembro, que, nada a ver com nada. Enfim, Daniel Souza, boa noite para você. Prazer estar aqui. Estava, sim, com saudades, né? Que você estava muito certinho ali para tentar não chegar num take 2. E, mais uma vez, você conseguiu, Daniel Souza. Foi, deu volta, voltou, não sei o quê. E conseguiu no take 1 entregar a introdução. Deixa aqui, Daniel Souza, as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha. Um prazer estar aqui mais uma vez para esse bate-papo 976. Todo mundo está com a gente aqui no YouTube, todo mundo está com a gente no podcast também. E, Daniel Souza, é verdade, Volodymyr Zelensky está desesperado com o acordo de paz que Donald Trump está formulando ali, está forçando a barra, que quer resolver isso logo, porque ele está entendendo, e está entendendo corretamente, que o acordo é absolutamente favorável à Rússia, né? Aliás, a gente vem falando sobre isso ao longo dos últimos dias, que há uma sensação de que, de fato, foi um russo, aliás, inclusive tem nome e sobrenome, né? Kirill Dmitriev, que aparentemente foi o cara que moldou ali o acordo e tal, e que os Estados Unidos estão tratando como se fosse um acordo de Donald Trump. Então, Volodymyr Zelensky está dizendo, a gente sabe, Daniel, que o Zelensky ele fica entre a cruz e a espada, né? Ele não pode dizer que não vai querer o acordo, porque senão ele pode ser abandonado, ele pode acabar saindo como vilão, aquele que não quer a paz e tal. Mas ele também não pode abraçar o acordo de paz, que é um acordo claramente favorável à Rússia. Então, a primeira coisa que o Zelensky faz, Daniel, é dizer que a Ucrânia está pronta para avançar nas negociações de um acordo de paz que está sendo proposto pelos Estados Unidos. Quando ele diz isso, Daniel, ele está dizendo que, olha, eu estou disposto a negociar, o que significa que ainda há negociações a serem feitas. O acordo não está pronto, o acordo ainda tem que ser trabalhado, e uma das coisas tem que ser trabalhado, e uma das coisas que Kiev insiste é que as decisões de segurança sobre a Ucrânia, hora a hora, precisam incluir a Ucrânia. Então, o que ele está dizendo aqui é, olha, vocês formularam aí decisões de segurança, território, garantias e tal, mas a Ucrânia não foi consultada. A Ucrânia está recebendo esse documento aí e está tendo que aceitar, assim como a Europa. E aí, claro que o movimento do Zelensky, Daniel, é tentar trazer a Europa para junto de si. Falou assim, eu não fui incluído e a Europa também não foi, hein? E eu não sei até que ponto, Daniel, isso é convincente para os Estados Unidos e para a Rússia. Me parece que a gente já vem vendo isso há bastante tempo, Daniel, desde que o Trump assumiu, desde janeiro, que a conexão é direta entre Estados Unidos e Rússia mesmo. Aliás, isso é uma análise que a gente já vem fazendo aqui há muito tempo. A visão de Donald Trump é a visão de zona de influência. A Ucrânia é a zona de influência da Rússia. É a Rússia que tem que ter a palavra final mesmo, é a Rússia que vai comandar o processo. Os Estados Unidos vão estar ali, vão participar e tal, mas agora, é zona de influência da Rússia e os Estados Unidos têm que conversar com outra potência. Potência dialoga com potência. País menor, como é o caso da Ucrânia, aceita o que as potências estão discutindo.
Então, o Zelensky, Daniel, ele está numa situação muito complicada, porque aparentemente Estados Unidos e Rússia se acertaram acerca do que vai ser feito. A gente tem uma Europa muito enfraquecida, a gente tem uma China que não se mete, e a gente tem uma Ucrânia que está sendo muito pressionada domesticamente por escândalos de corrupção. Aliás, você falou sobre isso na semana passada, Daniel, escândalos de corrupção na Ucrânia, que levaram inclusive à queda de 2 ministros do país, e com avanços constantes da Rússia. Ah, mas é muito custoso em termos de vidas humanas, a Rússia está avançando, está perdendo muitos soldados. Tá. E para a Rússia faz parte, mas pelo menos está avançando. Avança um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas segue avançando. A posição russa, portanto, faz o acordo agora, porque senão daqui a pouco o acordo vai acabar saindo pior para você. Naturalmente, Daniel, o Zelensky ele quer tentar entrar nessa discussão o mais rápido possível e disse, inclusive, que pode aparecer em Washington a qualquer momento. Ele gostaria de ir para os Estados Unidos nos próximos dias para falar diretamente com Donald Trump. A Casa Branca não confirmou se esse encontro de fato vai acontecer e a posição oficial de Donald Trump é: eu quero me encontrar com o Zelensky e Vladimir Putin, mas somente quando o acordo estiver quase pronto. Naturalmente, a lógica dele, né, é se encontrar com os dois e ele conseguir estar presente para fechar o acordo de uma só vez, e ele sair, portanto, como o cara que conseguiu fechar o acordo. O Trump anunciou, Daniel, que há poucos pontos de desacordo restantes. E aí eu reitero, há poucos pontos de desacordo restantes entre Estados Unidos e Rússia. Se você colocar a Ucrânia, o que a Ucrânia vai dizer é, olha, não são poucos não, tem um monte de ponto de discordância a ser visto aí, e o Trump, inclusive, deu a ordem para que o Steve Witkoff, que é o seu enviado, aliás, o Witkoff tem sido aí o braço direito do Trump para essa estratégia de pacificação de vários cenários diferentes, então o Trump deu a ordem para que o Steve Witkoff se reúna com o Putin em Moscou e que um cara chamado Dan Driscoll, claramente um cara que não tem tanto destaque assim, se encontre com autoridades ucranianas para tentar fechar os últimos detalhes. Então há, de fato, Daniel, uma pressão muito grande dos Estados Unidos para que a Ucrânia aceite o acordo do jeito que está. E a Ucrânia está igual siri na lata, fazendo barulho, pelo amor de Deus, isso não pode ser fechado desse jeito, porque senão a Ucrânia estará vendida. Ao mesmo tempo, Daniel, a gente tem o Sergei Lavrov. Ontem, aliás, eu falei, o Sergei Lavrov está sumido, né? Faz um tempo que ele não aparece e tal. E o que o Sergei Lavrov está dizendo é, olha, tem uma galera tentando rever o processo, a Europa está dizendo que não é bem assim, a Ucrânia está reclamando. A posição que o Sergei Lavrov colocou foi: temos que honrar aquilo que foi discutido pelos dois presidentes, Donald Trump e Vladimir Putin, no Alasca, né, no encontro que eles tiveram alguns meses atrás. Basicamente foi um encontro, né, o que foi desesperador para todo mundo que está ao redor, porque foi um encontro muito bom. Foi um encontro ali de muita harmonia, os dois concordaram em vários pontos e tal. O que o Lavrov está dizendo é: tem que cumprir aquele espírito lá de trás. Não vem a Europa, não vem a Ucrânia tentar colocar água no chope, tentar mudar muito o acordo. O acordo está sendo fechado por quem tem que ser fechado. Vamos acompanhar, Daniel, mas me parece que a Ucrânia, de fato, está numa situação muito difícil, tendo que aceitar concessão territorial, tendo que aceitar um veto à entrada na OTAN, tendo que aceitar, inclusive, um exército limitado, né, com teto do número de soldados, e não é exatamente uma situação fácil para a Ucrânia. Vamos acompanhar para ver que acordo que vai sair, como é que a coisa vai avançar daqui para frente. Até porque as garantias de segurança à Ucrânia, até agora apresentadas, me parecem bastante frágeis, ainda mais para um país que passaria a ter uma limitação no tamanho de suas forças armadas e teria uma proibição no que diz respeito à adesão à OTAN, né? Quando você diz, não, vamos oferecer garantias para a Ucrânia como se na OTAN ela estivesse. Olha, isso não existe. A gente sabe que na prática não é bem assim que as coisas funcionam. Se você está dentro da OTAN, já existe a possibilidade de você não ser socorrido e o acordo, né, o artigo 5º da organização não ser cumprido. Imagina se você não faz parte da OTAN, se alguém vai vir em socorro da Ucrânia por conta de uma eventual nova invasão da Rússia no futuro. Mas é Donald Trump sendo Donald Trump, tentando resolver de qualquer maneira, tentando restabelecer algum grau de normalidade da economia russa na dinâmica internacional, favorecendo a ele e aos Estados Unidos nesse novo cenário, e tenta enfiar a goela abaixo do Zelensky esse acordo, por mais desvantajoso
que ele seja para os ucranianos. Então, aqui eu queria registrar que a União Europeia planeja abrir um processo disciplinar contra a Finlândia. Eu disse Finlândia por descumprir metas fiscais. É grave a crise, que Finlândia não está conseguindo cumprir as metas fiscais. As regras europeias estabelecem que o déficit público não pode ultrapassar 3% do PIB. O déficit finlandês foi de 4,4% em 2024 e a previsão é de 4,5% em 2025. A Comissão Europeia admite fatores excepcionais, como gastos em defesa, mas afirma que esses não explicam o total do déficit finlandês. A comparação que a gente pode fazer é com a Alemanha, que está prevendo um déficit de 3,1% para esse ano e está explicando que esse déficit ocorre por conta do aumento dos gastos militares e, consequentemente, seria enquadrado ali numa excepcionalidade. A Finlândia já passou por esse procedimento entre 2010 e 2011, mas de lá para cá, a dívida finlandesa segue crescendo rapidamente, impulsionada pelo aumento dos gastos de defesa, empréstimos durante a pandemia, crise energética pós-guerra da Ucrânia. A economia finlandesa enfrenta estagnação econômica, desemprego elevado, finanças públicas deterioradas. O Banco da Finlândia, que é a autoridade monetária do país, projeta um crescimento de apenas 0,3% em 2025. O desemprego está em 10,3%, que é o maior em 15 anos. O desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos é de 22,4%. E a economia sofre desde o colapso da divisão de celulares da Nokia em 2014. Lembrando que a Nokia, a finlandesa Nokia, durante bastante tempo, foi uma referência internacional no mercado de celulares, mas ela não conseguiu se manter competitiva dentro de um contexto de smartphones. As sanções à Rússia prejudicam as exportações e o turismo na Finlândia, afinal, as exportações para a Rússia eram bem importantes para a economia finlandesa, são mais de 1.000 quilômetros de fronteira terrestre entre os dois países, e o turismo russo também era importante para a economia finlandesa, e as sanções acabaram gerando um constrangimento significativo nesses dois fatores. O governo finlandês tem se comprometido com cortes de benefícios sociais, cortes nos benefícios de desemprego, auxílios habitacionais, serviços médicos, mas mesmo assim você tem tido aí problemas para manter as contas públicas em ordem na Finlândia. E eu queria registrar, Tanguy, que quando a gente pensa nesse processo disciplinar por descumprimento das regras fiscais, na prática a Finlândia vai se juntar a um grande número de países. Já estão lá no processo disciplinar Bélgica, França, Itália, Hungria, Malta, Polônia, Eslováquia, Romênia e Áustria. A Romênia, por exemplo, em 2024 teve um déficit público de 9,3% do PIB. A Polônia teve de 6,6% e a França de 5,8%. A Áustria, por sua vez, teve um déficit de 4,7%, tudo isso fazendo referência ao ano de 2024. É grave a crise na União Europeia, a gente tem falado sobre isso aqui no Petit Jornal, a enorme dificuldade que os países europeus estão tendo de manter as suas contas em ordem e de conter o crescimento do endividamento. Esse é um perigo existencial para a União Europeia. É claro que tem vários dos países aqui citados que não fazem parte da zona do euro, então você teria ali algumas alternativas não comunitárias para o enfrentamento desse problema, mas os países que fazem parte da zona do euro, a situação se torna ainda mais dramática porque eles têm uma política monetária unificada, eles têm uma moeda única, estão sujeitos ali à mesma autoridade monetária. De qualquer maneira, esse é um ponto que me parece super importante para acompanhar em relação à União Europeia nos próximos anos, porque se esse problema não for resolvido, a tendência é que você tenha tensões crescentes dentro do bloco, tensões que podem gerar rachaduras, que podem gerar problemas
bastante significativos para que o bloco continue funcionando de forma harmônica. Daniel, a crise é grande, né? E os países europeus, a gente sabe que vão ter muita dificuldade para conseguir reverter isso tudo. E aí você citou um monte de percentuais aí que são assustadores, né? Mas hoje, Daniel Souza, a Insider Store tem um monte de percentual que joga a favor de quem quer renovar ali o seu guarda-roupa, Daniel, com roupas, inclusive, mais duráveis, tecnológicas. Afinal de contas, Daniel, nessa semana agora a gente está chegando no auge da Black Friday, tá? O cupom do Petit Jornal, aí soma, claro, com os descontos do site, pode levar a descontos de até 70% off. Vou repetir, você utilizando o cupom do Petit Jornal, com o link que está na descrição desse episódio, somando ali com os descontos do site, até 70% off. Se for a sua primeira compra, o desconto é ainda maior, né? É a Black Friday mais potente em descontos da história da Insider. Então, se você quiser dar uma olhada em roupas tecnológicas com durabilidade, de qualidade, de verdade, entra lá na Insider Store. Aliás, Daniel, todos os dias tem novidade lá na Insider Store, um monte de roupa nova, né, com modelos novos, com cores novas. Tem calça, tem bermuda, tem camisa para frio, tem camisa para calor, tem tudo que você possa imaginar, tudo com até 70% off. Aliás, brinde nas compras a partir de R$ 399 e frete grátis para todas as compras. Não perde essa oportunidade. O auge da Black Friday tá aí. Imperdível, gente. Aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Vai lá no site da Insider Store. Tenho certeza que você vai gostar demais dos produtos que são oferecidos. E com essas condições, para os amigos do Petit Jornal, fica ainda mais irresistível. Link no descritivo desse episódio. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria trazer um país muito importante do continente africano, que é a Nigéria, e que está passando por uma situação muito complicada. Para começar, eu só queria caracterizar o tamanho e a importância da Nigéria, né? A gente está falando sobre um país de quase 1 milhão de quilômetros quadrados e que tem uma população, inclusive, maior do que a brasileira. É um país, lembrando que o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Então a Nigéria tem menos de um oitavo do tamanho do Brasil, mas tem uma população de 240 milhões de habitantes e tem a quarta maior economia do continente africano. E é um país que viveu ao longo da semana passada, claro, com reminiscências até o presente momento, uma série de sequestros, né, que aconteceram principalmente em estados do norte do país. Na segunda-feira da semana passada, 25 meninas foram sequestradas em uma escola em Kebbi. Na última quarta-feira, na quarta-feira da semana passada, 38 pessoas foram levadas de uma igreja no estado de Kwara, né? Então 38 fiéis foram levados. E na sexta-feira, a gente teve um mega sequestro que levou, né, de uma escola católica, né, no estado do Níger. Níger é o maior estado da Nigéria. Mais de 300 crianças e funcionários, né, que foram sequestrados. Há relatos de que dessas mais de 300 pessoas, cerca de 50 teriam conseguido fugir. E aí, eu quero trazer essa pauta aqui, Daniel, principalmente para a gente não simplificar o que está acontecendo na Nigéria. Claro que é um relato que tem um fundo de verdade, mas não explica tudo, é questão religiosa. Né? Então você tem grupos jihadistas que foram lá e sequestraram cristãos, né, para pedir resgate. É verdade que são grupos jihadistas, muitos grupos criminosos, inclusive, né, que não têm relação direta, né, com a jihad ou com questões religiosas, mas que fazem sequestros principalmente de cristãos. Agora, a questão religiosa explica tudo? Quase sempre não, né? Então você tem outras questões, como, por exemplo, o crime organizado. Né? Você tem grupos que se especializaram nesse tipo de sequestro. Aliás, no ano de 2014, Daniel, a gente teve um sequestro muito grande, foi feito pelo Boko Haram, né, numa cidade chamada Chibok. Naquele momento foram 276 meninas. A gente tem um sequestro agora, portanto, que supera o que aconteceu em 2014 e que tem um elemento, quando a gente fala sobre crime organizado, que é o pagamento de resgate. Claro, os resgates eles foram proibidos na Nigéria, Daniel. Ninguém pode pagar resgate, mas a gente sabe que não pode, mas as pessoas pagam. Elas vão encontrar ali algum caminho, vão encontrar algum canal de comunicação e tal, e vão pagar os resgates. Claro, você quer ter os seus entes queridos de volta e tudo. Então tem uma questão de crime organizado misturado com o jihadismo, né, misturado com grupos insurgentes. E quando a gente fala sobre crime organizado, a gente tem inclusive uma certa demarcação de território. É quase como se fosse uma lógica de
milícia, né? De você afirmar a sua autoridade sobre o crime que é cometido numa determinada região. Então, tudo isso faz com que a Nigéria ela viva um momento de muita tensão, né, no atual momento. Não é uma novidade, como eu disse, mais de 10 anos atrás a gente já tinha sequestros de grande monta e ainda vem uma pressão externa muito importante. Donald Trump, por exemplo, ameaçou a Nigéria de ação militar caso cristãos continuem sendo atacados, né? Então a Nigéria ainda tem essa tensão que vem dos Estados Unidos. A gente sabe que Donald Trump vem se posicionando dessa maneira diante de vários países, inclusive diante, por exemplo, da África do Sul, dizendo que a população cristã, ou no caso da África do Sul, a população branca, é ameaçada, é mais fortemente atingida, e a posição nigeriana é, olha, essa não é uma questão apenas religiosa, não é. Você tem várias camadas, e muitos muçulmanos também são atingidos por esse tipo de violência, e esses grupos, inclusive, atuam principalmente no norte do país, que são exatamente regiões de maioria muçulmana. Muitos muçulmanos são mortos, são sequestrados também em ações como essa. Mas uma situação muito difícil, Daniel, num país que é muito importante para aquela região. Aliás, um país que tem muitas ligações com o Brasil, né, por conta de todo o processo de escravização, né, de chegada de escravizados ao Brasil. Aquela região ali, então a gente tem a Nigéria, tem o Togo, tem o Benin, tem uma ligação muito forte com o Brasil, mas é uma região que é muito importante economicamente do ponto de vista populacional e que vem passando por uma situação muito difícil. É um grande exportador de petróleo, então o que acontece na Nigéria também mexe, né, com produção e exportação de petróleo até globalmente, e a gente tem que acompanhar, Daniel, de forma atenta o que está acontecendo na Nigéria no atual momento. Tanguy, ainda no continente africano, eu quero relatar a tensão pré-resultados eleitorais na Guiné-Bissau, né, país de língua portuguesa ali no oeste do continente africano. Fernando Dias, que é o candidato desafiante, e também o atual presidente Umaru Embalo, acabaram declarando vitória depois da votação. O Embalo, ele está tentando a reeleição, né? Ele é candidato pelo Movimento para a Alternância Democrática, e o Fernando Dias é do Partido de Renovação Social. Ambos alegam ter obtido mais de 50% dos votos, o que evitaria o segundo turno. Só que não dá para os dois terem tido mais de 50% dos votos. O país, historicamente marcado por golpes e instabilidade, teme aumento das tensões após a divulgação do resultado da votação que está previsto para a próxima quinta-feira, segundo a Comissão Eleitoral do país. O PAIGC, né, que é o Partido Africano pela Independência da Guiné e de Cabo Verde, apoiou Dias e ficou fora da disputa pela primeira vez, aumentando ainda mais a volatilidade. O PAIGC era um grupo armado que lutou pela independência da Guiné e de Cabo Verde e controlou a política do país durante muitas décadas. Dias, de 47 anos, ganhou impulso ao receber apoio do ex-premier Domingos Simões Pereira. E o Embalo, ex-general de 53 anos, tenta ser o primeiro presidente em 30 anos a conseguir a reeleição. Analistas já previam, né, uma eleição extremamente acirrada entre os dois, e a participação eleitoral foi elevada para os padrões da Guiné-Bissau. Mais de 65% dos eleitores foram às urnas. Vale a pena acompanhar e observar o que vai acontecer com esse país irmão do Brasil, que está vivendo aí uma tensão pré-resultados eleitorais. Eu queria registrar também, Tanguy, que o novo presidente da Bolívia, o Rodrigo Paes, anunciou aí as suas primeiras medidas econômicas. E veja você, a Bolívia também está enfrentando problemas fiscais. E o Rodrigo Paes promete ali uma redução também do Estado na economia boliviana. Ele revogou 4 impostos. Ele revogou o imposto sobre grandes fortunas, ele revogou o imposto sobre transferências financeiras, o imposto sobre jogos de azar e o imposto sobre promoções empresariais. Segundo o novo ministro da Economia da Bolívia, o José Gabriel Espinosa, os 4 tributos representavam menos de 1% da arrecadação do Estado boliviano. Além disso,
estão previstos cortes de 30% nos gastos públicos para o orçamento de 2026, o que equivale a aproximadamente 4% do PIB boliviano. Esse movimento é descrito pelo novo governo como uma redução massiva dos gastos públicos, e a ideia é realmente diminuir o tamanho do Estado. A lógica aqui seria incentivar o investimento privado, enfrentar a crise de credibilidade pela qual passa o Estado boliviano, recuperar a confiança de investidores estrangeiros e tentar reverter a fuga de capitais que a Bolívia experimentou nos últimos anos. Vamos observar qual vai ser o efeito das medidas do novo governo, mas, sem dúvida, são medidas bastante diferentes do que nós tínhamos no governo anterior, no governo do Luiz Arce, e é uma aposta bastante forte que o novo governo da Bolívia está implementando. Ô, Daniel Souza, eu tô pensando em cortar o cabelo. Você tem alguma indicação do que eu posso fazer com as madeixas que forem perdidas nesse corte de cabelo? Você poderia me dar alguma dica? Otang, dado que as suas madeixas são escassas, eu acho que você Escassas, bem poderia escassas. vender, e poderia Vendê-las. vender por valores elevados. Tá. Assim como acontece com o rei Charles III. Uma mecha de cabelo do rei foi colocada à venda por 8.000 libras. 8.000 libras, Tanguy. Mas calma, o cabelo foi cortado quando Charles ainda era príncipe, no início dos anos 60. É a primeira vez que uma mecha de cabelo dele é colocada no mercado. A mecha pertenceu a George Crispy, que era o barbeiro real, e a mecha fazia parte da coleção pessoal do George. Ele foi barbeiro, Tanguy, da família real entre 1929 e 1971. Serviu sob 4 reinados e cortou o cabelo e aparou a barba de George VI, do príncipe Charles, do príncipe Andrew, do príncipe Edwards. E mechas de cabelo, Tanguy, são raríssimas, sobretudo de membros reais, ou melhor, de membros da família real, melhor dizendo, ainda vivos. Essa é uma forma, sem dúvida alguma, de registrar aqui essa magnífica oportunidade que está disponível no mercado, apenas 8.000 pounds, 8.000 libras, aí quase 60 mil reais. Você pode estar adquirindo uma mecha do cabelo do rei Charles III, que foi cortada ali no início da década de 60. Você me aconselharia a fazer esse investimento, Daniel? 60 mil libras, na verdade, 60 mil reais para ter... tá uma bagatela. Para ter uma madeixa? Eu recomendo apenas para você. Não é para nenhum dos nossos amigos e amigas ouvintes do Petit Jornal, apenas você. Eu acho que... eu me sinto... Cara, é uma dica exclusiva, então. É uma Eu dica sinto... exclusiva para você. Caramba. Cara, Isso é amizade, compre. tá, gente? Compre. Vou ter que me endividar. Não tem problema. Se endivida, Tá. realize seus sonhos. Tem aí digamos assim, uma amostra do cabelo real do rei Charles III. Perfeito. Daniel Souza, acabamos de dar uma aula agora há pouquinho, né, no Petit Curso, lá para os alunos do Petit Cursos, sobre a Rússia. Um pouquinho sobre a história da Rússia. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre a história russa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a formação da Rússia moderna, né? Como é que a Rússia enxerga o seu lugar no mundo. Vamos ter espaço, inclusive, para ter uma aula biográfica sobre Putin, né? Quem é Vladimir Putin? O que Vladimir Putin foi fazer na KGB? O que ele fez depois da KGB? O que Vladimir Putin não quer que você saiba? E a gente vai contar a posição internacional da Rússia, tudo isso a gente vai falar, mas só para quem é aluno do Petit Curso. O que tem que fazer? Acessa lá, petcurso.com.br. Você vai ter acesso a esse curso e a todos os outros que já foram oferecidos. Não perde não, que eu tenho certeza que você vai curtir. Link no descritivo desse episódio. Tanguy, fica aqui também o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado, não tem o suporte de um grande grupo de mídia. Nós acabamos tendo um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença no seu dia a dia, considere nos apoiar
No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Dá inclusive para ativar o Pix recorrente. A chave Pix que está no descritivo é petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.